boa tarde, boa noite, estimados neuroamigos. Vamos falar de cérebro hoje? Esse aqui é a Estação Dopamina, seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. São tantas emoções, né, Pedro? Pois é. Essa é a música do Roberto Carlos, né? E hoje nós vamos falar sobre emoções, É um tema bastante interessante, né? mas não a música do Roberto Carlos, né? Nós vamos falar como as emoções são produzidas dentro do seu cérebro. E pode não ser da maneira que os nossos espectadores pensam, né? Pois é, bastante interessante, né? A gente sempre teve aquela teoria, né, da razão e emoção, né? Que Uhum. são duas coisas separadas e Antagônicas que, até. e que às vezes a razão está acima, né, da emoção. O que Uhum. você viu de novidades a esse respeito? Pois é, até inclusive a mesma pesquisadora do nosso podcast anterior, a Lisa Feldman Barrett, né, uma neurocientista canadense que tem um laboratório dela lá nos Estados Unidos, que escreveu um livro, How Emotions Are Made. Ela tem uma teoria para como as emoções são produzidas no cérebro e que elas são produzidas a partir dessas grandes redes neurais de simulação realística que a gente falou no episódio Uhum, anterior. uhum. Então, as emoções não seriam tão instintivas e automáticas quanto a gente pensa. As emoções são produzidas dentro do nosso cérebro a partir da nossa vivência do passado, Daquela mesma forma, né, a gente simula baseado no que a gente tem de informação né? prévia e a gente vai calibrando, né, conforme a gente A vai nossa recebendo. cultura, nosso arcabouço cultural, a gente vai criando as emoções. Cada cultura tem emoções diferentes. Por exemplo, até estava lendo uma pesquisadora, historiadora chamada Mary Beard. É uma historiadora do Império Romano. E eu estava lendo que ela descobriu que os romanos, lá de trás da Roma Antiga, não sorriam. Que interessante, né, cara? E Pois como é é, que eles demonstram, assim, empatia, né? Porque, a né? princípio, a empatia está ligada ao sorriso, né? Pois é, eles tinham outras formas de expressar felicidade e empatia. Eles nem tinham verbo para sorrir. Então, sorriso não é algo universal, né? É algo que foi criado a partir da Idade Média, a partir da revolução da odontologia, do melhor cuidar dos dentes. Então, no passado, as pessoas exprimiam a felicidade e outros sentimentos de outras maneiras. Então, a gente Olha, não pode ter como universal nem o sorriso. que interessante. E, né, e a própria palavra, né, assim, a descrição da emoção é alguma coisa difícil, né, Pedro? Isso, tem as emoções, os sentimentos, né? Você tem às vezes os sentimentos são considerados como um conjunto de emoções, uma construção a partir das emoções, mas algumas culturas nem têm uma definição exata de emoção, outras culturas definem a emoção como algo mais interno e pessoal, outras definem como algo mais relacionado aos outros, a vivência com as outras pessoas. A Aham. doutora Lisa Feldman fala bastante disso, né? Quanto as emoções e sentimentos variam entre cada cultura, não só do Império Romano, por exemplo, ela cita vários casos, assim, que tem, por exemplo, o Schadenfreude, é um sentimento lá da Alemanha. Já ouviu falar? É aquele famoso, com perdão da palavra, né? Pois é, a pessoa, por exemplo, tem uma certa satisfação quando algum inimigo dele, por algum motivo, se deu mal. Por exemplo, tomou uma lição em relação a algo que ele fez de errado. Isso dá uma certa satisfação para a pessoa e o nome disso na Alemanha é Schadenfreude. É como se eu estou vingado, né, vamos dizer É, assim, né. e tem Bem também, por exemplo, no Brasil a gente tem, no português, né? Tem a saudade, que não é sentir falta, é algo mais profundo, saudosista, do que aham. sentir falta, né? É um É, sentimento só nosso, não tem em pois outras é. culturas, por exemplo. Tem a ver com todas aquelas experiências que a gente teve junto com aquela pessoa, né, que a gente vai Aham. realmente sentir falta daquilo de uma maneira muito mais emotiva, né, do que só: "Ah, eu sinto falta de você", Cada né. cultura constrói as suas emoções e os seus sentimentos. Aham. A doutora Elisa até cita outros bem interessantes, por exemplo, tem o Geslik, que é um sentimento lá da Holanda. Uhum. Que é o aconchego que você sente quando você está em sua casa cercado de familiares e amados. Aham. Tem um outro que eu achei interessante também das Filipinas, das tribos filipinas, chamado Liget, que é um sentimento que você tem de exaltação e de misturado com raiva e que você quer se dedicar ao máximo ali quando você está numa batalha ou numa competição. E você está junto com seus colegas ali querendo se dedicar com espírito de corpo, com grupo, né? Aham. Então é uma Interessante. emoção
ali só deles, né? Liget. E a gente tem a nossa saudade, Filipinas tem o Liget, tem o Schadenfreude na Alemanha, e você vai criando aí cada emoção, né? Realmente baseado ali no seu grupo, na sua cultura, né. E, eu achei interessante aquele povo lá da África que não tem um conceito de medo, né. É, o povo Kunk, se eu não me engano, que fica ali entre o deserto da Namíbia e da Angola, eles não têm uma emoção que defina medo, né. É claro Aham, que deve ter algo parecido que abranja, por exemplo, né. Tem os aham, taitianos também que não têm uma definição para tristeza, mas tem uma definição mais ampla para mal-estar, aham, então, como você vê, é como se você pensasse nas cores. As aham, cores também podem variar de cultura para cultura. E uhum, assim como as emoções. Por exemplo, o verde na Grécia Antiga era junto do azul. Tudo era entendi. verde e você não tinha cor azul. Você chamava, por exemplo, o céu está verde, Aham, o, o mar está verde. Não tinha um azul, eles aham. consideravam como a mesma cor. Em Na Rússia, japonês também, né, parece que tem uma palavra só para verde e azul, né, que é é, Aoi, né. a Aoi. E depois eles, a partir da influência ocidental, eles criaram uma palavra para verde, mas antes era tudo azul no Uhum, Japão. E tem também os russos, por exemplo, ele tem duas cores azuis, o azul escuro e o azul claro, que eles consideram diferentes. Pra gente é tudo azul. entendi. Então, o arco-íris das cores são variáveis de cultura para cultura e as emoções também são variáveis de cultura para cultura, da Exato. mesma forma que as cores. Interessante. Eu li uma vez um livro sobre o pessoal lá da Sibéria, eles têm acho que umas 20 palavras para falar sobre o branco, né? Porque o branco do céu é Da diferente do branco neve. da neve, do Uhum. branco do gelo, do Nossa, branco da raposa, do branco do urso, talvez, né? Não sei. legal, né? E é bem interessante isso, né? Como a cultura Influencia. influencia a emoção, E isso né? mostra que tanto as cores quanto as emoções são construídas nos grandes sistemas de simulação do seu cérebro, nas grandes redes neurais que interconectam todo o seu cérebro. Então, essa emoção construída vai depender da cultura, vai depender das suas experiências passadas. Não é Aham. algo que é automático, está no seu DNA. Não existe um local no cérebro que fala, esse aqui é o local da felicidade. Uhum. Aqui nessa região, nesse lobo do cérebro é a felicidade, aqui é a tristeza. Não tem isso. São as Uhum. grandes redes neurais que a cada momento produzem esses sentimentos e emoções com base nas suas experiências que você Uhum. cria. Pois é, culturas, por exemplo, que estão, acostumadas com guerras, né, com conflitos, e em Uhum. geral tem muito mais, tipos de sentimento de raiva e ódio, É. né, do que culturas que não experimentam isso, É, a né. gente até estava conversando sobre isso, né? Se você vive num ambiente tóxico, assim, seus sentimentos vão tender a ser um pouco mais tóxicos, Uhum. né? E nós brasileiros, por exemplo, a gente é um povo mais alegre, né? E Aham. às vezes até os europeus chegam aqui e falam: Nossa, que coisa, né? Que povo mais alegre demais, que É, estranho. parece até meio falso, né, mas É, não é falso, é natural, né. a nossa definição de alegria é mais ampla do que a definição de alegria de outras culturas, e cada cultura constrói as suas próprias emoções. Assim Aham. como os romanos não sorriam, mas exprimiam felicidade de outra forma, nosso conceito de alegria é diferente do conceito europeu de alegria. Eles só Exato. ficam alegres com poucas coisas. A gente tem mais motivos para ficar alegre do que eles, né? Nós somos um povo mais alegre no geral. É interessante também, a gente pensar. Muitas vezes a gente usa testes, né, hã, de psicométricos, né, ou testes ali cognitivos, traduzidos, né. Uhum. Mas na verdade a gente está, traduzindo, será que a gente tem, aquele Aquela teste tem o emoção, né? real, Aham. efeito na nossa cultura, com as nossas emoções? Será que Pois é. mede de maneira igual, né? Eu fico na dúvida, por exemplo, o Moca teste, me parece um pouco fora, né, da realidade aqui É um do teste nosso que a gente país, usa, né. né, para ver a a memória da pessoa, né. Isso, que é originário do Canadá, onde a escolaridade das pessoas, em geral, é muito maior, né, do que a Verdade. nossa. E realmente tem alguns testes ali que eu acho que para a gente se tornam, o nosso padrão de corte ali fica difícil, né. É. E Tanto que quando a você se muda, inclusive, para um outro país, tem a barreira linguística, mas não tem só a barreira linguística, tem a barreira cultural que envolve as emoções, né. As exato. emoções ali são diferentes das emoções que você vivencia
no seu país. Então você tem que se adaptar àquelas emoções, e às vezes é difícil, né, muito. se você não sabe disso. É, uma das coisas que eu, assim, mais escutei, né, a respeito de pessoas que se mudam, de país, vão morar fora, é a respeito das amizades, né, que realmente é muito difícil, às vezes, fazer relações, de amizade, Aham. como se tem aqui no Brasil, né. Mas, na verdade, talvez o conceito de amizade seja um pouco diferente, É, né. e tem essa barreira das emoções também para fazer amizades também, né. Pois é, a comunicação, eh, quando a gente realmente partilha, né, da emoção, fica mais fácil se comunicar, É, né. Marcelo, você falou isso aí, da comunicação é uma palavra-chave, que a doutora Elisa frisa até no livro dela, que as emoções, sentimentos facilitam muito a comunicação. Eles são grandes facilitadores que a gente se comunique um com o outro. Por exemplo, na nossa cultura, sorrir demonstra alegria. E atualmente, na maioria das culturas, é assim, né? Aham, Mas no passado não era. Mas se você sorrir para uma pessoa, você já está rapidamente e efetivamente demonstrando que você está alegre. exato. Então aumenta muito a sua expressividade, né, o Aham, que você está sentindo, melhora a sua comunicação com os outros e melhora a exato. vida em sociedade também. E não só que você está alegre, mas que você está receptivo, né, a É. interagir com aquela pessoa de alguma forma, né. A doutora Elisa até fala que ela chama de granularidade emotiva, é que você tem um gradiente de emoções. Quanto mais emoções você souber, mais você vai conseguir se expressar, mais inteligência emocional você vai ter e menos problemas, psicológicos você pode ter até. Então, ela compara um artesão. Um artesão que tem muitas ferramentas consegue fazer mais coisas. E uma pessoa que conhece várias emoções, sentimentos, até de outros países, por exemplo, Schadenfreude, vai conseguir se expressar muito melhor do que alguém que tem pouco conhecimento das emoções. Então, quanto mais emoções você souber, mais você vai se comunicar e mais, provavelmente mais feliz você vai ser. Aham, interessante. E a gente sempre volta para a área artística, né, que eu acho que é o máximo da expressão humana. Uhum. Então, quando uma pessoa domina a capacidade de te fazer sentir uma emoção baseado, por exemplo, no que ela está escrevendo, nossa, eu acho que isso é uma coisa, assim, muito Incrível. acima, Aham. né, é incrível, é realmente a grande, genialidade, né, do escritor, né. É, sem dúvida, é algo que fascina mesmo, né. Quando você se sente tocado por algo ali, desperta Exato. uma emoção, um sentimento, né. Aham. Mas E interessante, sim, que a doutora Elisa até fala num capítulo que, se você as suas emoções são construídas. Se elas são construídas, elas podem também ser, de certa forma, reconstruídas, desconstruídas para melhorar cada vez mais, né. reformadas ali, É. né. É interessante, porque a gente tem aquelas reações meio básicas, né, de quando a gente é contrariado, de ter uma raiva, Uhum. quando alguma coisa ali que você estava esperando muito dá errado, você fica, né, ou então quando você recebe um presente ou alguma coisa, positiva ali que você não Aham. estava esperando, né, e parecem ser emoções mais básicas, né. É. Mas a gente vai tendo emoções cada vez mais complexas, né, Sim. e uma delas é o amor, né, que na verdade não é uma emoção, né, é Uhum. todo um sentimento, tem Uma todo construção. uma construção, exatamente, e realmente não existe isso, né, amor à primeira vista, você já chega ali e já está resolvido, né, Aham. mas, você vai construindo, né, uma relação ali, e é interessante isso, né, Pedro? É, porque, por exemplo, se a gente pensar que nossas emoções, sentimentos são totalmente automáticos, totalmente reativos, que não é algo de você: "Ah, eu fiz aquilo porque eu estava com raiva, não foi culpa minha". Uhum, Você muda até a visão que você tem do mundo, né. E segundo a doutora Elise e a teoria dela, da teoria da emoção construída, uhum, né, não é assim, não é algo reativo, instintivo, nem automático. Não é algo que uhum, está no seu DNA, não é algo localizatório, é algo construído uhum. a partir da sua cultura e que pode ser mudado pelo mindset, psicoterapia, né. Se você Uhum. ter consciência, você consegue mudar um pouco sempre para melhor as emoções, você consegue construir Exato. emoções melhores, vínculos melhores. Se você construiu errado, dá para desfazer e o difícil, às vezes, é entender aonde foi que, aquela construção saiu errada, É, né. tem que voltar lá atrás para reconstruir, né. E passo a passo ali, né. É, Mas realmente isso é uma coisa muito positiva, né, que mostra que a maioria das situações aí vão ter uma forma de reverter, né. a doutora Elisa até cita o funcionamento dos neurônios no livro dela.
Os nossos neurônios das redes neurais, da rede de modo padrão e outras, eles têm o que a gente chama de capacidade de adaptar, de mudar a sua função. E em inglês seria degeneracy, e em português degenerescência. Um grupo de neurônios pode ter funções diferentes, e se adaptar a essas novas funções. Então, se você tem ali um grupo de neurônios disparando com raiva, né, Aham. você pode transformar isso ao longo do tempo, né, não é de uma hora para outra, mas ao longo do tempo em algo mais positivo. Essa raiva, essa energia, você pode canalizar para transformar em algo bom, para que você vai produzir algo e não só viver com raiva na vida. Ou você pode transformar a raiva em felicidade, em amor. Ao longo do tempo, você vai mudando e recalibrando o seu sistema de simulação que constrói as emoções. É. E realmente, à medida que a gente tem uma emoção repetidamente, né, aquele circuito neural vai sendo, né, vai tendo prioridade, né, É, sobre os outros. Então, quanto mais a gente alimenta uma situação ali de uma emoção ruim, mais difícil vai ficando a gente mudar, né, de forma de reação uhum, ou de modo, né, de vida. Então, realmente, a gente ter consciência, né, de que a gente está, às vezes, andando por um caminho que não vai ser favorável para a gente mesmo, né, é o primeiro passo para mudar. tentar mudar, né, mudar o É. foco ali, né. Mas eu acho tão incrível essa teoria da emoção construída da doutora Elisa, que ela se usa da teoria da simulação, né, da teoria de processamento preditivo do cérebro para explicar como as emoções são formadas. Então, seu cérebro cria um grande arquiteto e artesão que cria um mundo incrível de emoções, de sensações, de movimentos, de pensamentos. Já pensou, preparar quanto isso é fascinante, né? O seu cérebro cria tudo isso e você vive nesse mundo que o seu cérebro cria. Interessante. Mas tem pessoas também que não conseguem, né, sentir ou expressar emoção, né, É, tem Pedro? mesmo, é. Interessante isso, né? Alexitimia, se eu não me engano o nome. Alexithymia, né, que não É, consegue botar a emoção em palavras, né, mais ou menos isso. isso? É, provavelmente alguma falha ali nos circuitos, né, de formação e produção de emoções, né, Aham, pode dificultar a pessoa em expressar emoções, daí precisa de algum trabalho, psicológico, tudo isso, psicoterapia, para tentar melhorar, se aham. expressar melhor. É, Mas como as emoções são construídas, você consegue ir melhorando isso, né. sim, sem dúvida. É interessante, essa questão você mencionou novamente do processamento preditivo, né, e ele volta lá no teorema de Bayes, né, que Aham. você, então, o que que o pessoal fala a respeito disso, né, que a gente não deve nunca, deixar, colocar situações como, isso aqui nunca pode acontecer ou isso aqui sempre vai acontecer. Por quê? Porque matematicamente se prova isso, se você bota 0% de probabilidade ou 100% de probabilidade, em algum evento, você nunca vai conseguir se modificar baseado na própria evidência, né, então Legal. você fica às vezes um pouco, resistente, né, um pouco Aham. cristalizado em uma situação. Então, aliens existem? Não sei, mas eu não posso dizer que não, né. É, Porque realmente se tiver alguma evidência aí no futuro de que teve alguma coisa, se eu acredito que aliens não existem, aquilo ali não vai mudar, né, meu entendimento. pois é, você falou da teoria de processamento preditivo, que é a teoria que nosso cérebro é um grande simulador, né, que prevê um profeta que prevê as coisas. Aham, É interessante o quanto isso, revolucionou, né, a humanidade mesmo. Se você encarar, assim, o ponto de vista da evolução, uma espécie para evoluir, ela precisava passar pela seleção natural do seu DNA, do seu, genoma, e mudar ao longo de milênios ali para ter uma pata maior que vai poder correr mais rápido, isso milênios. E aham, com o cérebro, e com essa capacidade de simular do cérebro, a gente conseguiu em anos evoluir, passando com a cultura de pessoa para pessoa, e aham. sair dessa evolução darwinista e evoluir pelo cérebro, né. Pois é, bem Incrível. É, computacional, muito assim. mais rápido. E inclusive nesses tempos que a gente vive agora, né, tempos de informações, assim, muito, fáceis, né, e assim, que estão o tempo todo ali disponíveis,
eu tenho visto que a própria ciência está evoluindo de uma maneira, assim, muito mais rápida, né? Tem mais compartilhamento de informação, né, entre os cientistas do mundo inteiro. Então isso possibilita, né, até nas redes sociais, no Twitter, né? Aham. E o que que você acha que essa globalização, né, essa interação muito mais forte, mais potente entre culturas diferentes, como você acha que isso vai, interagir com as nossas emoções, Pedro? Será que a gente vai também, desenvolver o Schadenfreude? Ou será Boa que a gente vai pergunta. perder o medo de tudo? É interessante, né? Porque eu acho que a gente vai assimilando, emoções e sentimentos de outras culturas, porque nosso cérebro produz emoções, então você tem capacidade de assimilar essas emoções. Aham. Então, a partir de que você tem maior contato, você vai assimilar cada vez mais emoções e ter uma granularidade emotiva cada vez maior, você vai poder se expressar melhor. Então eu vejo de uma Aham. maneira até positiva isso, né. Interessante, né? Você falou até do Platão lá, que eu lembrei agora um negócio, né, que lá no passado Platão dividia o cérebro, né, a alma, né, naquela época, né, nem tinha cérebros, mas atualmente se você fosse ver o que Aham. ele falava alma, na verdade é o cérebro. Pois é, e até em francês eles usam para mente, né, l'esprit, que pode ser também o espírito, né? Ah, legal. Interessante, né? Pois é, mas o Platão dividia a alma entre o racional e os sentimentos, né, como se fossem separados um do outro. Aham. E até hoje a gente tem essa divisão meio que artificial, como se a gente tivesse 2 cérebros, né, um cérebro ali instintivo, automático, que meio que não é fora do nosso controle, e o cérebro da razão. Só Uhum. que os estudos da doutora Elisa e de outros cientistas estão mostrando que não é bem assim, que a emoção, e os sentimentos e a razão, os pensamentos, são meio que produzidos nas mesmíssimas redes neurais. Eles estão Interessante, né? meio que ali no mesmo patamar. Então Aham. essa tentativa de pôr a emoção no patamar inferior em relação à razão, tem até perdido um pouco de espaço. Vamos colocar a emoção e os sentimentos no seu devido patamar. Então, no Exato. mesmo nível ali da razão e da emoção, são coisas muito refinadas e avançadas que a gente consegue produzir no nosso cérebro, né. Pois é, que interessante. Interessante até as implicações disso, porque eu estava lendo lá ali no livro da doutora Elisa também, sobre, crime passional e crime premeditado. A Aham. justiça divide, né, por exemplo, um crime passional, um crime cometido pela raiva, por alguma emoção ali forte que você teve no momento. E o crime premeditado, em geral, dá uma punição maior para a pessoa. Então a Aham. doutora Elisa até argumenta no livro dela, será que a punição não deveria ser igual? Porque são os mesmos circuitos cerebrais que produzem tanto as emoções quanto a razão e os pensamentos. É, Interessante, né? tema espinhoso esse É, aí, né? tema Pedro, e é interessante, né, que a gente constrói as emoções e a gente às vezes tem, assim, subterfúgios para mudar nossas emoções, né? Por exemplo, tomar bebida alcoólica, né? Isso vai te dar uma emoção um pouco diferente, né? aham, E isso às vezes é utilizado como uma forma de escapar um pouquinho daquela situação ali do dia a dia que é um pouco, que te demanda bastante, né, aham. atenção, cansativo, trabalho e tal. Você fala: "Pô, o dia hoje foi muito puxado, vamos tomar um chopp e tal". E aquilo muda a sua emoção para alguma coisa, diferente, né, mais alegre e tal. Claro que em um certo nível, né, porque se Aham. você exagerar, você vai começar a ficar chato, vai ficar às vezes mais violento, vai arrumar briga e vai arrumar confusão, né. Mas você consegue meio que sair eh eh, dessa situação, né, manipulando um pouco o seu cérebro. Pois é, então assim, a gente usa, mecanismos de construção internos como mecanismos externos também, né. Aham. E não só, por exemplo, com álcool, mas com situações, vamos ver um jogo de futebol, vamos botar a camisa do time, vamos lá com os amigos e tal. Isso vai gerar uma emoção coletiva ali, interessante, né, Pedro? Muito legal, né, Como é que assim. a gente pode usar isso aí para melhorar a nossa saúde, né, nossa saúde emocional? Eu acho que essa maneira de tentar, saber descrever bem o que você está sentindo, suas emoções, seus sentimentos, já melhora bastante. Tentar aprender sobre as diferentes emoções, aumentar a sua granularidade emotiva, vai aumentar a sua inteligência emocional. Aham. Então, quanto mais você souber,
se comunicar com os outros também sobre o que você está sentindo, Aham. é melhor para você. Pois é. Pessoal, então, assim, quem tiver realmente se sentindo angustiado, quem tiver assim, se sentindo de alguma forma desconfortável, né? É muito importante, de alguma forma, dividir isso com algum profissional da área, né? Então, Verdade. a gente muitas vezes sofre sozinho porque a gente não consegue, né, extravasar, e às vezes uma coisa que seria relativamente pequena se torna Aumenta. um problema muito E você grande, né? acaba não conseguindo mais sair dessa situação, né? Exato, Mas sempre exato. tem um jeito para sair. É, É o sempre que tem. essa teoria da emoção construída da doutora Lisa demonstra, né? Pois é, realmente a gente tem capacidades infinitas aí de adaptação, né? Pois é, pessoal, são tantas emoções. Isso aí. Se vocês tiverem algum comentário, podem comentar. Se vocês tiverem sugestões também, sugiram, Por curtam. favor, interajam com a gente aí, compartilhem, chamem mais pessoas para virem interagir aqui com a gente. Estamos abertos a sugestões de temas. Se vocês tiverem alguma experiência também, alguma habilidade importante aí, fala com a gente chama vocês aqui para bater um papo, explicar melhor como é que é essa habilidade que você tem. Isso realmente de interesse aí para toda a nossa comunidade, né, Pedro? Sem dúvida. Então, até o próximo podcast Estação Dopamina. Um abraço. Grande abraço.